Olá, estamos aqui com mais um vídeo do canal História em Ação e hoje, finalmente, já próximo à Páscoa, nós vamos fazer aqui um especial sobre o rei Davi. Quem foi o rei Davi, que foi por muito tempo negado a sua existência histórica pela academia? E quem foi o personagem Davi? Bem, Davi foi um homem extraordinário, como nós podemos verificar lá em 2 Samuel, numa passagem em que o rei Davi, já rei a essa época, ele chega a uma cidade e um homem chamado Simei lhe lança pedras e areia. E um ajudante de Davi, chamado Absai, se prontifica a interromper aquele ato contra a majestade do rei Davi. Mas Davi, ele diz assim para Absai: não, deixe que ele jogue as pedras em mim, porque isso vem da parte do Senhor. Então Davi era um homem assim extraordinário, um homem fora da curva, apesar de seus muitos erros, mas isso é até irrelevante falar, porque vamos falar aqui sobre a natureza de Davi, a natureza histórica de Davi. Então Davi, naquele momento ali, quando Simei o agredia, ele disse para deixar para lá, falou para Absai para deixar aquilo para lá, porque aquilo vinha da parte do Senhor. O entendimento de Davi, a sabedoria de Davi era extraordinária, estava além das entrelinhas. E uma vez lá na faculdade, lá na Unirio, no polo lá de Miguel Pereira, lá do CEDERJ, uma vez um professor meu de patrimônio histórico, o querido Marcelo, um beijo para você, Marcelo. Marcelo disse que a gente conversando justamente sobre a história de Davi, em especial o seu duelo com Golias, o Marcelo me questionou se aquilo não era apenas uma fábula, Porque assim, era uma história linda, que ele ouviu quando criança, e é uma história que pega as crianças, principalmente essa parte do duelo entre Davi e Golias. Mas o Marcelo me questionou se aquilo não era uma fábula. Então, eu começo esse vídeo com essas questões. O que é mitológico, o que é real na história de Davi? Vejamos. Nas versões atuais das Bíblias de hoje em dia, nós vemos lá em 1 Samuel que a altura de Golias era de 6 côvados e 1 palmo. 6 côvados e 1 palmo, o que vale a quase 3 metros, e até mais acima de 3 metros, dependendo da medição. Então, de 2,93 m a 3 metros e pouco. Mas o que acontece? Essa altura daria a Golias uma proporção muito grande que lhe afetaria a saúde, como nós vemos na nossa história recente, no século XX e no século XXI, que nós temos gigantes, inclusive aqui no Brasil, Mas eles têm problemas de saúde. Geralmente, a pessoa que sofre de gigantismo, ela tem problemas de saúde, Um cara lá nos Estados Unidos, ele chegou a ter, no século passado, 2,72 m, mas, como disse, apresentando sérios problemas de saúde, e geralmente eles morrem jovens. Mas há um gigante, cujo nome é Newfoundland Tom, que também já nos deixou e morreu com seus 30 e poucos anos. Mas o Newfoundland Tom deixou há pouco tempo, não sei se foi em 2014 ou 2016. Ele já até participou como ator em séries como Game of Thrones,
em que ele fez o gigante Meg. Ele tinha 2 metros e 32, 2 metros e 33 centímetros. E ele era gigantesco, o Neil Fingleton. E ele possuía bastante agilidade e era até onde se sabe, naquele momento saudável. Apesar de ter morrido de problemas de insuficiência cardíaca, derivados também do seu gigantismo, mas ele apresentava uma vida saudável, não tinha maiores problemas, atuando até como ator, em Game of Thrones e outros filmes mais, aquele filme 47 Ronins também com Keanu Reeves. Ele fez um samurai assim com uma armadura de prata, então ele atuou de forma dinâmica em alguns filmes de Hollywood, e ele também tinha sido um jogador de basquete. E a altura do Neil Fingleton, o que acontece? Ela é bem próxima a versões mais antigas da Bíblia. As primeiras versões da Bíblia constam que a altura de Golias era de 4 côvados e 1 palmo, o que daria 2,38 centímetros. 2,38 centímetros. Então, é uma altura possível. Quer dizer, a diferença ali para a altura do Neil seria apenas de 5 centímetros. Eu estou usando o Neil porque ele era bastante saudável, Ele tinha agilidade, apesar de ter morrido de insuficiência cardíaca devido também ao gigantismo. Mas ele levava uma vida bastante ativa, o Neil Fingleton. E essas primeiras versões da Bíblia diziam que Golias tinha essa altura, de 4 côvados e 1 palmo, quer dizer, uma altura possível. E segundo o doutor Rodrigo Silva, o querido doutor Rodrigo Silva, que tem o seu museu lá em Engenheiro Coelho, em São Paulo, o MAB, o arqueólogo queridíssimo, muito conceituado, ele disse que Golias, a altura de Golias, foi também comprovada mais ou menos nessa altura de 4 côvados e 1 palmo, em novos achados em cavernas do Mar Morto, em que se acharam escritos de 1 Samuel e que comprovavam, esses escritos achados recentemente, comprovavam essas leituras mais antigas da Bíblia, que a altura de Golias seria de 2,38 centímetros, mais ou menos assim. Então, seria uma altura possível. Então, aquela altura, muito grande e que impossibilitaria Golias por conta dos problemas de saúde, então seria um pouco improvável, sendo mais possível essa altura descoberta nos escritos do Mar Morto, nessas novas leituras de 1 Samuel e nas leituras mais antigas das primeiras versões da Bíblia. É claro que nós temos aquela discussão dos Néfilins e tal, mas como ainda não foi comprovado e essa teoria é mais coerente, essa de 4 côvados e 1 palmo, então nós vamos nos atentar a essa, que tem pesquisas mais sérias no ramo da arqueologia, de 4 côvados e 1 palmo. Essa seria a altura de Golias e seria bastante ágil conforme as narrativas bíblicas. Mas e o Davi histórico? Como comprovaríamos a existência do Davi histórico? Bem, há 2 achados que também, segundo o doutor Rodrigo Silva, eu me atentei muito nos seus vídeos, no seu canal de arqueologia e também no canal da Aline, o Israel com a Aline, e eu assisti bastante esses vídeos para fazer esse aqui e outras fontes também, como historiador, como professor de história. Evidentemente, consultei outras
fontes também. Mas o Davi histórico, ele é observado em dois achados muito importantes, porque é interessante observar que até os anos 90 acreditava-se que Davi era um personagem lendário, um personagem mitológico, assim como o rei Arthur. Se comparava na academia, né, os minimalistas da escola de Sheffield e de Copenhague comparavam o rei Davi com a figura do rei Arthur da Távola Redonda, quer dizer, um mito, uma lenda. Isso até os anos 90. Mas, em 1991, o epigrafista e especialista em línguas semíticas, o francês André Lamé, ele descobriu na estela de Messa. A estela de Messa é uma pedra enorme de basalto, não é? Uma estela enorme de basalto. Ele descobriu nas linhas abaixo a expressão casa de Davi. Embora tivesse trincado e faltasse uma letra, ele, como um epigrafista e especialista experiente, ele deduziu que ali estava escrito casa de Davi. E ele foi execrado pelos minimalistas de Copenhague e de Huddersfield. Ele foi execrado, teve seus artigos cancelados, então ele sofreu muito por conta de preconceitos, porque o objeto de estudo se referia à Bíblia, então aquilo era impossível. E ele parou de falar no assunto, não é? Mas 2 anos depois, entre 1992 e 1993, uma assistente do professor Abraham Viran, lá em Israel, ela achou 3 fragmentos ao norte de Israel, na região de Tel Dan. Ela achou 3 fragmentos, 3 pedras separadas, que eram pedras em segundo uso. E naquela estela de Tel Dan também havia, agora de forma nítida, escrita em aramaico, a expressão Bet Davi, casa de Davi, só que dessa vez de forma bem legível. É claro que os estudiosos procuraram rechaçar essa informação, procuraram duvidar da credibilidade dessas informações, mas hoje em dia é consenso que Davi, sim, realmente existiu. E a estela de Tel Dan, encontrada ao norte de Israel, ela veio a corroborar a existência do Davi histórico. A pedra de Messa, ela também se encontra nas Escrituras Sagradas, lá em 2 Reis, a partir do capítulo 3, e lá descreve toda a história do rei de Moabe, o rei Mesa, o rei moabita, Só que na pedra moabita, na estela de Mexa, está escrita a versão da vitória sobre os israelitas, na versão do rei Moabe, que naquela enorme estela conta a sua versão da história e a sua vitória, a sua suposta vitória sobre Israel, o que não é verdade. Nós sabemos que o rei Moabe perdeu essa batalha, mas lá está a versão dos moabitas, está lá na estela de Mexa, e na Bíblia Sagrada está a versão real, a partir do capítulo 3 de 2 Reis. E na estela de Tel Dan, nós temos também em 2 Reis, a partir do capítulo 8 e 9, nós temos os fatos descritos lá na estela de Tel Dan, onde o rei
Hazael e outros reis arameus falam que destruíram diversos soberanos de Israel, entre eles alguns soberanos da casa de Davi. Só que essa vitória descrita na estela de Teldã é realmente verdade. Israel perdeu de forma veemente para os sírios, para os reis de Damasco, e Hazael tomou realmente o poder e subjugou Israel, derrotou Israel. E essa história também foi profetizada pelo profeta Eliseu, que disse isso ao rei Hazael, quando ele foi mandado pelo rei Ben-Hadad da Síria para saber se ele ficaria doente ou não. Hazael foi mandado por Ben-Hadad ao profeta Eliseu, que disse que o rei seria curado, mas também que Hazael seria o novo rei da Síria e imputaria diversas vitórias sobre Israel e faria atos terríveis contra o povo de Israel. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 8, está descrita de forma correta na estela de Teldã, que foi encontrada ao norte de Israel, que são esses 3 fragmentos. E tanto na pedra moabita, né, na estela de Mesa, do rei Mesa, que é escrito em moabita, quanto na estela de Teldã, nós temos 2 estelas comemorativas, uma falando uma inverdade, uma mentira do rei de Moabe, né, porque na verdade ele perdeu, isso está descrito lá em 2 Reis, capítulo 3, e outra, uma vitória verdadeira do rei Hazael sobre Israel, que inclusive tinha sido predita pelo profeta Eliseu, como está lá em 2 Reis, capítulo 8. Tá, ok? Então, são 2 pedras, 2 estelas comemorativas importantes para sabermos sobre a existência do Davi histórico, tá, ok? Isso é muito bacana. É claro, tiveram muitas dúvidas, principalmente com a estela de Mesa, que é uma estela maior e que tem, né, um nome trincado, como eu havia dito, e que não dá para ver pelo menos a última letra lá de Davi, mas fizeram, né, depois da pandemia, estudos recentes, usando microscópio e usando técnicas de 2D, cujas letras ficaram sobressaltadas, né? Elas vêm para fora num estilo 2D, né? Igual a gente vai, eu acredito que seja como quando a gente vai ver um filme em 2D, né? Com aquele efeito de 2D, que aquela imagem ela dá um sobressalto para frente, né? Ela meio que sai para fora da tela do cinema. Eu acho que é mais ou menos assim. E verificaram que até na estela moabita, na estela de Mexa, na estela de Mesa, do rei moabita, também a expressão Ben Davi estava correta. Realmente, ali estava escrito casa de Davi, quer dizer, a descendência de Davi, a linhagem de Davi. Então, nós temos 2 provas irrefutáveis que hoje em dia, cerca de 80% dos arqueólogos e dos epigrafistas, né, e até egiptologistas, assioristas, né, em sua grande maioria, acreditam na existência histórica de Davi. É claro que existem algumas outras dúvidas, se Davi era um rei, apenas um rei tribal, se ele realmente teve um grande palácio, mas essas evidências também, elas já se mostram favoráveis a que Davi foi um grande rei em Israel. Isso tudo também é muito bacana de se ver, né? De se descobrir a historicidade do rei Davi, a veracidade
do Davi histórico. Isso é muito bacana. Agora, outra coisa também que gera muita dúvida, não é? Que gera especulações, é sobre quando nós lemos lá em 1 Samuel que Davi, não é? Matou um urso, que Davi matou um leão, mas haviam leões lá em Israel, haviam ursos lá na região do Crescente Fértil, né? Ali na Palestina, ali naquela região ali do Oriente. Sim, haviam. Agora não existem mais. Mas naquele tempo, nos tempos bíblicos, haviam leões lá em Israel. Isso é muito bacana, cerca de 800 e poucos anos atrás, nos tempos de Davi, do rei Davi, haviam sim leões e haviam ursos também, né? Os leões que lá haviam em Israel eram os leões asiáticos, né? E os ursos que existiam lá naquela região, em Israel, eram o urso pardo sírio. Então, sim, haviam leões e haviam ursos em Israel. Gente, isso tudo é para corroborar, né, para aumentar a nossa fé e para quem tem curiosidade sobre todos esses fatos acerca do rei Davi. Isso tudo é muito, muito, muito bacana e muito interessante. E eu não poderia deixar de dar dicas, né, já que eu trabalho aqui na escola no projeto Cinema e História, né? Estamos esperando passar as provas, né, para retornarmos o projeto, e eu não poderia deixar de dar dica de 3 filmes muito bacanas, que são o primeiro, assim, que eu destaco mais, os 2 primeiros. Depois eu vou falar sobre uma série que está fazendo muito sucesso, uma série, mas primeiro eu vou falar desses 2 filmes, que são filmes que são mais fiéis às escrituras, né? Apesar das licenças poéticas, esses 2 filmes são mais fiéis às escrituras. Uma com Richard Gere, né? O famoso Richard Gere, um galã, né, nos anos 80, hoje em dia ele o cara ainda continua bonitão, só que já está mais coroa. Ele fez Lancelot, o primeiro cavaleiro, e ele fez também o Rei Davi em 1985, numa versão muito bacana, o Rei Davi de 1985. Essa é a primeira dica. A segunda dica é uma dica brasileira maravilhosa, feita a partir de uma versão editada da minissérie Rei Davi da Record, né? Que é o filme de 2016, né? Como disse, feito a partir da edição da série Rei Davi, que é o filme Rei Davi, que está lá editado para a forma de filme de 2016, feita a partir da minissérie de Vivian de Oliveira, que também é uma versão bastante fiel, principalmente o filme, né? E que é uma versão bem bacana, bem legal, da Vivian de Oliveira, de 2016. E por último, eu não poderia deixar de citar a série, né, que terminou a primeira temporada agora, que é a Casa de Davi, da Amazon, uma série muito legal, que tem muitas licenças poéticas, mas os episódios 7 e 8 me chamaram muita atenção, e eu gostei bastante, principalmente dos 2 últimos episódios, 7 e 8, né? Muito bacana, me surpreendeu bastante esses 2 últimos episódios. A série é bem legal, apesar de, como eu disse, de bastante licenças poéticas, mas não é nada herético, não é nada que possa, pelo menos ao meu ver, escandalizar
as escrituras, principalmente os 2 últimos episódios. É muito bacana. Inclusive, ela está passando, olha, aqui atrás, ó, A Casa de Davi, lá da Amazon. Muito bacana, muito legal. E não sei se, acho que está na Prime. Eu não. Depois pesquisem, eu acho que está na Prime Video. É muito bacana e eu achei muito legal que no último episódio, quando os créditos vão subindo, né, os créditos vão subindo, né, com o nome do elenco, da direção, enfim, e toca uma versão de Fury do U2, que é uma música, né, que é baseada no Salmo 40, cujo título é 40, né? Porque é inspirada, o Bono, o Ed, o Adam Clayton e o Larry Miller do U2 se inspiraram no Salmo 40, e ela se chama 40, Fury, e é lindo essa versão Fury, essa música é belíssima, da minha época, né? Então eu gostei bastante. Gente, um beijo, eu acho que eu não tenho mais nada a dizer, né? Se eu esqueci, vocês me perdoem. Um beijo, fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo do canal História em Ação. Fui! Beijão. I waited patiently for the Lord, He inclined and heard my cry. He lifted me up out of pits, out of the miry clay. I will sing a new song. I will sing a new song. How long to sing this song? How long to sing this song? How long, how long, how long, how long to sing this song?